Código Florestal, né? Então, assim, já existem legislações para tratar de invasão de mata nativa, né, por ocupação, enfim, mas a regulamentação de uma lei específica foi em 2017. E trazendo para os cidades inteligentes essa regulamentação, além de pensar em drones, né, a gente pensar nessa parte de mobilidade urbana, o que mais que essa regulamentação pode contribuir para essa cidade? Eu acho que o mais importante é o crescimento ordenado do município, para que não haja esse desordenamento e os equipamentos públicos consigam atender a população. Porque são áreas distintas, longe, afastadas do núcleo urbano muitas vezes. E como é que fica, né? Transporte escolar, transporte de saúde, até para o município é complexo, para as pessoas que estão ali na área urbana, né? Então, assim, demanda muito recurso público para que consolide e que tenha a infraestrutura necessária básica. Eles estão fora disso, né? Eles estão às margens do que o planejamento urbano prevê, um plano diretor e tudo mais. É importante que faça parte do que o município está prevendo na sua construção. A gente não pode crescer desordenado. Tem uma racionalidade ali, né? Por que cresce para tal região, mais para outra? Como é o fluxo do trânsito ali, sabe? É uma área que vai captar muita água, vai causar um problema de drenagem, alagamento no futuro, essa região da cidade. São problemas que é difícil arrumar ao longo da existência de um município. É porque a gente pensa o seguinte, né? É muito fácil. É bem complexo isso. É muito fácil você chegar lá e começar a reclamar e falar assim, aqui no meu bairro não vem transporte público. E a gente vê muito isso em bairros novos, né? Então, às vezes, essa reclamação do público vem porque esse bairro não foi regulamentado. Eu vou falar uma coisa para você, ser secretária de planejamento urbano, nossa, é complexo, porque você imagina só, você começa a fazer um planejamento, a questão não é nem planejar uma área que você fala, beleza, aquela área ali tá ali, vazia, vamos começar a construir, a gente já começa tudo bonitinho, a questão é você chegar num lugar e você ter que falar, bem, já tem um monte de gente morando aqui, as pessoas já têm vida aqui, e a gente, é aquele negócio, vou ter que trocar o pneu com o carro andando. Exatamente. Porque eu preciso trazer e as pessoas começam a reivindicar coisas para necessidades delas e mal sabem elas que, olha, você está morando numa área que não é regulamentada. Eu não vou te identificar. Você entende? É um filho sem paternidade. Não tem o nome do pai ali, da mãe, na certidão de nascimento. Como é que você quer ser reconhecido? Aí eu acredito que a briga vira em torno de eu tenho o meu lotezinho aqui, eu quero regulamentar, mas os meus vizinhos, eles não querem. Como que você trabalha com isso? Pode acontecer essa situação. Não é obrigatório que 100% desse núcleo proceda com o trâmite do REURB. Sei lá, a gente tem 50 lotes. 30 pessoas têm interesse em regularizar, outros 20 não. O REURB é feito em cima dessas 30 pessoas que têm interesse. Cada um vai ter a sua titularidade, o seu lote registrado com matrícula individualizada. O restante que não quis participar continuam fazendo parte em porcentagem ideal da matrícula mãe que deu origem ao parcelamento. Mas quantos % daquela área precisa querer ser regulamentada para a prefeitura ir lá e regulamentar? Geralmente, a gente considera que 50% tem que estar regularizando e tem que fazer parte do REURB social. 50% mais, 51%. E aí, por exemplo, quando eles fazem parte, vamos supor, o lote tem 50, 30 ali resolveu que queria, os 20 não. Então, aqueles 20 acabam se beneficiando porque aqueles 30 quiseram regulamentar. Porque se você tem o 30 regulamentado, aí você vai ter que colocar, fazer todo o beneficiamento daquela área. Aí você vai colocar água encanada, energia, transporte e tudo mais para aquela área, certo? O que eles não vão possuir é a titularidade da área. Eles não têm
a posse específica de qual é o terreno deles. Eles continuam na matrícula mãe originária do parcelamento, que é de um terceiro que já faleceu às vezes e eles não têm essa posse. Não, que negócio vai ficar passando pro resto da vida pra família e o pessoal vai morando ali e não tem jeito de fazer mais absolutamente nada com aquilo. Aí eles continuam assim. Não tem mais o que fazer. Você vai morar o quê? Você vai dar para quem morar ali? Ninguém vai ter aquilo no papel. E no caso do especial, então vamos supor, a pessoa comprou, tem um contrato de compra e venda de um pedaço da gleba da fazenda de alguém ali que virou um bairro. E aí ele tem que ele fala, cara, eu quero regulamentar isso daqui. Não vou mais, quero que a minha chácara, porque no caso é como se fossem chácaras, não é? Chácaras, a maioria são chácaras. Porque você tem muitos bairros que são bairros de chácaras. E aí ele chega aquele e fala assim, olha, eu vou regulamentar. Então ele chega, contrata ali um engenheiro civil para poder fazer a regulamentação daquele lote. Isso. Mas os vizinhos estão nem aí, vai continuar daquele jeito. E aí ele consegue, ele mesmo, só se beneficiar com aquilo? Eles teriam que se organizar, porque demanda tratamento de água, rede de drenagem nas vias dessa ocupação, como um todo. Eles teriam que se organizar para custear, dividir, né, esse valor entre eles. Então, assim, não é indicado que um individual faça, porque é uma ocupação, é um núcleo, né? Então, teria que ter pelo menos a metade dessas pessoas com interesse de regularizar. E se, por exemplo, vamos supor, você tem um lote, né, que foi regulamentado. A partir do momento em que ele foi inteiro regulamentado, isso já entra para dentro da prefeitura e fala, olha, agora a gente vai ter que ir lá e fazer obra naquilo ali, a gente vai ter que levar rede de esgoto, energia e tudo mais, certo? Ele vai incorporar, né, ao município, esse núcleo, passa a ser um bairro, oficialmente, e existe um cronograma para a execução dessa infraestrutura. Porque isso demanda um dinheirão. Não é imediato, né? Então a pessoa vai apresentar um cronograma, X anos ali, para estar executando. Então, no primeiro ano eu vou fazer a rede de abastecimento de água com cloro, né, no tratamento. Sei lá, segundo, terceiro ano eu vou fazer instalação de biodigestores para todos, cada um o seu esgoto individualizado, tratado, né? A rede que vai estar lançando e onde. Depois eu vou estar procedendo com a drenagem das vias que circulam ali nessa área, né? Para água de chuva, pluvial. Então tem um cronograma de execução. E aí ele tem que cumprir esse cronograma. Porque senão... Não é de imediato. Como é que fica para a prefeitura? Então, assim, pensando, então, nessas áreas regulamentadas e tudo mais, e levando para esses projetos de cidades inteligentes. O fato da cidade inteira ser regulamentada, então, vamos pensar que aquela cidade... Existe cidade... Com certeza, né, que é 100% regulamentada. Deve ter, né? Tem cidade toda planejada. Não, tirando essas cidades planejadas. Vamos falar cidades que estão aí. Poços de Caldas, Andradas. Andradas é inteira regulamentada. Não, tem muito núcleo informal. E aí o pessoal que é considerado, por exemplo... Isso acontece zona geral. rural? Lá você mora na zona rural? Seria um caso. É um caso? Olha, é um campo de atuação gigante. É muito para os profissionais, viu? É muito desafio. Se todo mundo resolver se regularizar de uma vez, não tem profissional para fazer tudo. Não tem profissional. E esse profissional, esse engenheiro, ele tem que ter uma especialização para isso. Não, é o do trabalho dele mesmo. Mas ele tem que entender da legislação. Ele vai ter que ter conhecimento da legislação, do rito que a lei prevê, né, para aprovação, mas assim, não foge ao projeto de um loteamento tradicional, que você dá entrada, é feita análise e tudo, né? E as cidades, a ideia de regulamentar é uma coisa que as cidades falam assim, isso tá na meta, a gente regulamentar. Porque pensa só, se eu regulamento, aí eu vou ter que fazer um planejamento para levar toda a estrutura para aquele bairro, certo? E às vezes a própria prefeitura não está preparada para levar toda aquela infraestrutura para aquele bairro. Mas é importante, desde o aspecto ambiental, porque essa área às vezes fica degradando ali algumas regiões ambientais,
o aspecto de eu ter o número de ocupantes, qual é esse número, que demanda que eu preciso. Tem muitas ocupações informais nessa região, eu preciso de uma escola lá. Eu tô disponibilizando um transporte escolar numa distância gigante, e é uma ocupação com uma quantidade grande. Compensa eu ter uma escola para atender essas pessoas, sabe? Tem que organizar, a gente tem que fazer um planejamento para atender essas pessoas da melhor maneira. E no caso dos cidades inteligentes para essa área, por exemplo, eu cito o exemplo de Recife, que eles conseguiram informatizar a prefeitura dentro de um aplicativo. Então, você tem toda a prefeitura ali dentro. Quando você tem uma área uma área que ainda não está regulamentada, ela não consegue ter acesso a tudo isso, por exemplo, que a prefeitura ela tem. Não existe. Né? Ela é realmente não tem pai nem mãe, não tem certidão de nascimento. Sim, ela não existe. Não consegue tirar documentação nenhuma, nada. Não existe. Não. Eu não consigo. Gente, isso é muito sério, sabia? É muito. Porque se você for parar para pensar, eu perguntei sobre saneamento básico no Brasil. Então, se a gente tem uma porcentagem da população que não tem saneamento básico, provavelmente são dessas áreas. Se eu tenho uma parte da população que não foi alfabetizada, porque é o seguinte, dentro de cidades inteligentes, né? Aí eu tô contando, depois você me corrige. Por exemplo, você tem um registro de vacinação da população. Então, todo mundo que está lá mora regulamentado certinho, ele é atendido por uma UBS ou um centro ali. Você tem todo o registro de vacinação daquelas pessoas. Ou você já tem um registro, por exemplo, de todas as pessoas que estão dentro de uma escola. Hoje, no Brasil, você manter o seu filho fora de uma unidade escolar, ela é considerada crime, certo? E você tem ali, porque você tem todo um levantamento dessas áreas. Quando você não é regulamentado, a prefeitura ela não consegue ter acesso à qualidade de vida que essas pessoas têm. Não. Então, por exemplo, se você ela se desloca até um posto de saúde. Mas se você tem, por exemplo, uma taxa de analfabetismo, muitas vezes é porque essas pessoas moram nessas áreas. Se você tem uma taxa, por exemplo, de uma população que não conseguiu ser vacinada porque ela não mora numa área regulamentada. Então, de fato, a prefeitura não tem acesso a essas pessoas. Ela se desloca até a escola mais próxima ou até o posto de saúde mais próximo. Como que ela, por exemplo, ela bota o endereço dela se ela mora num lugar que não é regulamentado? Ela coloca chácara tal, né? Ela coloca o nome da propriedade lá. Como se fosse rural. Entendeu? Entendi. É muito desafio para uma prefeitura. É muito. Porque se você tem uma prefeitura que quer fazer parte desse projeto de cidades inteligentes, para que isso leve uma gama enorme de benefícios para a cidade, isso já vem de ter uma consciência da própria população de querer se regulamentar. E assim, a cidade tem que oferecer esse serviço para a população. E uma cidade que venha a utilizar a tecnologia para isso precisa ter mapeado todas as residências do município, né? Todas as vias. Como é que você vai fazer um estudo de mobilidade urbana se eles nem existem oficialmente, né? Essas ocupações não são bairros oficiais. Como é que você planeja uma mobilidade urbana? Muitas vezes elas ficam à margem disso. E as cidades, elas têm alguns problemas crônicos de trânsito, de congestionamento, de alagamento em época de chuva, porque ocupou córrego, canalizou. São problemas que, ao longo da vida de uma cidade, é muito difícil de corrigir. E você evita isso com planejamento, né? Eu vou fazer um loteamento novo em tal lugar, um bairro novo. É feito todo um estudo, né? Ambiental, urbanístico, das diretrizes e tudo, mobilidade urbana e tudo mais. Como é que você vai evitar esses problemas? A gente já possui os problemas atuais. A ideia é evitar que eles aumentem, né, e continuem. Então, é o dia a dia ali da